Todos pensam que ele é um perdedor sem teto, mas ele se revela um deus da guerra de 1000 anos depois de ser salvo pela garota. Yato parece um sem-teto comum que sempre usa o mesmo par de agasalhos. Ele é um autoproclamado deus das entregas que se vangloria de ter um serviço rápido, acessível e confiável em qualquer área da vida, desde limpar mofo nos azulejos do banheiro até encontrar gatos perdidos. No entanto, essa é apenas uma parte de sua vida, e a outra envolve caçar fantasmas que são criados a partir do negativo, emoções humanas. Ele é um deus menor, sem santuário, sonhando em ser o maior deus do Japão. Mas isso não é fácil. Um dia, Yato está em uma escola onde emoções negativas dos exames viraram um fantasma cobra gigante. Ele ordena que seu servo vire sua arma divina para eliminar o fantasma. Iedo salta em direção ao fantasma, enquanto a mulher vira uma adaga e estende a mão. Ele crava a adaga, quer dizer, encanta-a com seu poder divino, e em seguida, corta o fantasma com ela, purificando-o com apenas um golpe. Ele faz uma pose legal depois que o fantasma é eliminado, mas a mulher o lembra de revertê-la ao normal. Ela mesma sorri. Reclama que cheira as palmas das mãos suadas de Yato e reduz rapidamente a autoestima dele a 0. Em seguida, ela lança outra bomba sobre ele, declarando sua intenção de parar de trabalhar com ele. Yato tenta convencê-la a ficar, mas ela grita dizendo que não pode ficar com um pobre deus menor sem santuário. Ela usa o truque mais antigo de uma mulher e chora alto. E Yato decide aceitar seu desejo antes que ele seja acusado de ser um molestador. A mulher foge provocando Yato, e ele grita para que ela não volte para ele quando ele se tornar um deus entre os deuses. Mais tarde, ele deixa seus dados de contato em locais públicos, para que as pessoas possam entrar em contato com ele para pedir emprego. Ele recebe um telefonema sobre um gato desaparecido e aceita procurá-lo. Ele busca o gato no mercado e o encontra. Sem saber, seu destino se liga ao de uma garota que vê o pôster do mesmo gato. Hiyori Iki, estudante de ensino médio, é fã de artes marciais e se anima ao ver Baki. Ela conversa com amigos voltando da escola, e quando Iedo passa, ela nota algo especial nele. Ela não consegue tirar os olhos dele, e quando Iedo vê o gato desaparecido e corre atrás dele, ela o empurra para salvá-lo. Do primo de Truck-kun, Us-kun, Iedo não é atingido pelo ônibus, e embora Hiyori seja atingida, ela não é Ishikage. Enquanto todos se reúnem ao redor do ônibus, Hai Hagori repreende Ieto, dizendo que ele poderia ter morrido por ser tão imprudente. No entanto, ele a aponta para o ônibus, e ela fica atônita ao ver seu corpo caído na frente dele. Hiyori logo acorda em seu corpo com seus amigos e seus pais ao seu lado. No hospital, seu pai conclui que ela teve sorte porque o caminhão Kun não estava em serviço, e que ela sofreu apenas alguns arranhões no acidente. Hiyori está mais preocupada com o garoto que ela salvou do ônibus, e seu pai faz um teste de esquizofrenia para ela. Seus amigos também não se lembram de ter visto ninguém, e Hiyori adormece tentando convencê-los de que salvou a vida de alguém. À noite, ela desperta, ouve gritos no hospital e sente emoções negativas. Está confusa. Quando o relógio marca meia-noite, Yaedo pergunta se ela ouve vozes do além. Hiyori se assusta e vira um gato selvagem, mas reconhece Yeito do acidente. Ele agradece por tê-lo salvo, dizendo que foi a primeira humana a tentar salvar um deus. Haori liga imediatamente para o 911 para informar que alguém fugiu do asilo na Flórida. Mas Yeto garante que ele é um deus de verdade, e diz o nome dele, que ela nunca ouviu antes. Yeto fica magoado, mas conta à garota sobre seu sonho de se tornar uma megastar com milhões de seguidores. Ele então pergunta o nome dela e diz que agora eles estão quites, já que ele se certificou de que ela está bem. Ele pula da janela e Hiyori tenta impedi-lo, mas ela adormece enquanto chama o nome dele. Ela logo volta à sua vida normal, mas adormece em qualquer lugar sem perceber. A lembrança de ter visto Ieda se torna muito fraca, e ela tenta juntar pistas para se lembrar dele. Ao voltar para casa, ela percebe o pôster do gato desaparecido, e se lembra de que Ieto estava correndo atrás dele, então decide procurar o gato para encontrá-lo. Ela se sente tonta ao perseguir o gato, e quase se torna a própria mulher gato. Mas então ela sente um cheiro bom, que é o de Yato segurando o catnip para procurar o gato desaparecido. Ele encontra o gato que está com medo de alguma coisa, e corre imediatamente até ele. Enquanto Yodo conforta o gato, ele ouve a voz de fantasmas e fantasmas com olhos aparecem ao seu redor, dizendo que ele tem um cheiro agradável. Eles o cercam por todos os lados e o atacam, e embora sejam apenas bucha de canhão, Iedo não consegue combatê-los sem sua arma divina. Então foge com o gato. Ele vai para um campo onde um fantasma de sapo gigante o confronta. Yato dá um chute no fantasma e começa a correr, chamando por sua arma divina. No entanto, ele esqueceu que ela já havia deixado o trabalho. Ele percebe isso tarde demais, e quase é espancado pelo sapo gigante quando de repente, Hiyori aparece e o salva. Yato observa a cauda de gato dela e fica curioso sobre o que está acontecendo, mas o sapo os ataca com sua língua comprida. Após desviar um pouco, Hiyori se sente corajosa e corre em direção ao sapo, mas ele consegue agarrar sua perna. No entanto, ela se lembra de seu movimento favorito de artes marciais para ser usado nesse caso, e chuta o sapo para longe.
Yato fica chocado, e Hiyori fica muito feliz com seu desempenho, dando tempo para o sapo se recuperar e atacar. Iedo salva Hiyori e a pega no colo enquanto foge do fantasma. Quando estão em uma área segura, ele se pergunta como a mesma garota o salvou 2 vezes, enquanto Hiyori responde uma vez sobre o encontro anterior. Nesse momento, ela percebe sua cauda, e Iedo lhe diz que sua alma escapou de seu corpo, que está deitado inconsciente sobre a cerca. A garota entra em pânico e pergunta se ela está morta, mas ele lhe diz que ela ainda está bem. Nesse momento, a alma de Hiyori cai de volta em seu corpo, fundindo-se com ele novamente. Iedo então entrega o gato em sua casa primeiro, antes de levar Hiyori de volta para a sua. Ela logo acorda e percebe que algo está cheirando bem. Mas quando percebe que Yato a está carregando, ela o esmurra e o chama um pervertido. Ela sai de cima dele e entra em pânico por estar longe do corpo. Yato diz que devido ao acidente, sua alma foi deslocada, presa entre o mundo dos vivos e a vida após a morte. Ele explica que agora, Hiyori é como o gato de Schrödinger, sendo humana e fantasma. Hiyori se desespera e pergunta a Yato se ficará assim para sempre, e ele pede que aceite como sua nova realidade. Ela não aceita e implora para que ele faça algo, já que é um deus. Iedo diz que ela precisa pagar e levanta a mão. Hiyori se assusta, achando que ele quer 5 milhões, mas ele só precisa de 5 centavos. Hiyori fica chocada com as taxas baixas, mas dá os 5 centavos. Ele aceita o dinheiro e os pedidos, dizendo que seus destinos estão agora conectados. Logo depois, Hiyori começa a cair em qualquer lugar e vê fantasmas, de fluffs a máquinas assassinas. Um dia, ao dormir enquanto se trocava para a educação física, decide explorar a cidade com seu corpo espiritual. Ela se diverte no território dos pombos e vê fantasmas serpentes gigantes. Assustada, lembra do que Yato lhe ensinou sobre eles. Eram residentes da vida após a morte, criados das emoções negativas humanas, de vários tipos e tamanhos. Apenas bebês, animais e seres entre o reino mortal e a vida após a morte, como ela e os deuses, podem vê-los. Lembra de Iago, que não a contatou desde que pegou seu dinheiro, e liga para ele enquanto ele deixa seus contatos em um trem. No entanto, ao ser chamado, ele se teletransporta para perto dela e promete trabalhar por ela. Quando alguns pensam que Hiyori fala sozinha, ela pergunta a Yato como ele é diferente dos fantasmas. Ele diz ser um deus da guerra, residente da vida após a morte. Hiyori não se impressiona, e ele aponta que ela deixou seu corpo de novo. Ela entra em pânico, e Yato avisa sobre fantasmas malignos que tentarão corrompê-la e fazê-la cruzar as fronteiras para se tornar exatamente como eles. Hiyori fica tensa e diz a Yato para curá-la ou devolver o dinheiro. Ela o chama de inútil, ferindo seus sentimentos. Mas ele concorda que é inútil sem uma arma divina, um espírito humano que vira arma nas mãos de um deus. Hinaori se surpreende, mas Iedo recebe uma ligação e sai para trabalhar, deixando-a só. Ela pensa em como fazer o deus inútil trabalhar mais rápido. Inspirada por seu artista marcial favorito, decide tomar o destino em suas mãos. Procura uma arma divina para Iego, mas os fantasmas fogem. De repente, vê uma tempestade de emoções negativas e corre para lá, esperando achar alguém para ajudá-la. Enquanto isso, aquele para quem ela trabalha arduamente está limpando moldes e consertando torneiras por 5 centavos, bebendo a cerveja que recebeu como gorjeta, e Eda reflete sobre o pedido de Hiyori. Ela liga para ele, dizendo que encontrou uma arma divina. Eda então se teletransporta para o local e vê que é um enorme demônio-aranha. Ele fica assustado e foge rapidamente com Hiyori, perguntando se ela realmente não consegue diferenciar entre espíritos normais e os malignos. A aranha os persegue, e no meio da corrida, Hiyori escorrega para fora de seu corpo. Isso acaba sendo uma coisa boa, pois em sua forma espiritual, ela pode realizar proezas do nível do Homem-Aranha com facilidade. Ela se esquiva do ataque da aranha e se prepara para chutá-la no rosto quando Iedo puxa sua cauda, e ela sente como se todos os seus nervos tivessem sido simulados de uma só vez. Ele a salva de ser comida pela aranha fantasma, mas acaba tendo sua mão mordida. Ele consegue quebrar um de seus dentes e leva o atordoado Hiyori para um lugar seguro. Enquanto eles fazem uma pausa para respirar, Hiyori percebe que a mão de Yato tem uma estranha descoloração. Ele a chama de corrupção, que acontece quando um deus entra em contato com um espírito impuro, e diz a Hiyori para não tocá-lo, ou ela se espalhará. Depois disso, ele diz a ela que sua cauda é a linha da vida que conecta sua forma espiritual ao seu corpo, e que se ela for cortada, nunca mais poderá voltar a ser humana. Nesse momento, o fantasma-aranha os ataca, e enquanto correm, Hiyori reclama que quer ser um fantasma sem fio. Ele a manda calar a boca e não tentar lutar contra fantasmas, pois ela não foi feita para isso. Ele diz a ela que encontrará uma arma divina por conta própria. Quando vê um candidato em potencial bem longe, com um incrível recurso do Samsung Galaxy Zune nos olhos,
Ieono vê um espírito humano puro pertencente a um adolescente, e pensa que fará isso. Ele corre até o espírito perdido, e usa seu poder divino para estabelecer um contrato com ele, dando-lhe um nome e um lugar para pertencer ao seu lado. Ele lhe dá o nome de Yuki, e o contrato é concluído. Com isso, Iedo chama o espírito para ajudá-lo, e ele se transforma em uma espada sem cabo. E Iedo vê toda a história da vida do garoto que se tornou sua arma divina. Ele se sente tonto ao ver isso, e aproveitando a chance, o fantasma-aranha o devora. Mas isso foi um erro. Ieto desperta seus poderes e os destrói por dentro. Após purificar o fantasma, ele cai e chora pela vida dolorosa do parceiro. Depois, vai ao santuário de outro deus e usa a água benta para tratar a corrupção. Quando Hiyori vem correndo em seu corpo real, elogia a espada. E Iedo mostra a forma real, transformando-a em um menino. Ela se apavora ao ver isso, e até mesmo o garoto chamado Yuki está atordoado demais para processar tudo. De repente, ele percebe que está frio, e Yato tira a jaqueta para dar a ele, enquanto se apresenta como seu novo mestre. No entanto, Yuki acorda e mostra violência, dizendo a Yato que sua jaqueta cheira a suor. Ele aceita de bom grado o cachecol de Hiyori, e exige ir para um lugar quente, mas Yato está atordoado demais com o insulto que acabou de receber. Logo, Yuki descobre que tirou a sorte grande ao se tornar a arma divina de Iedo. Seu mestre procura roupas e alimentos em lixeiras, e espera que ele o adore e o sirva bem. Como eles não têm dinheiro, Iida pede a Hiyori que os presenteie com algo. Yuki devolve o lenço de forma rude, e vai dormir no momento em que a garçonete chega para fazer o pedido a Hiyori. No entanto, quando Iedo a chama, ela de repente percebe que ele e Yuki estão juntos, e se pergunta de onde eles vieram. Hiyori também está confusa. Iedo diz a ela que os deuses não são invisíveis para os humanos, mas são pouco perceptíveis, assim como vocês são para suas paixões. Ele afirma que, até ser notado, ele se funde com o fundo, e quando as pessoas se afastam dele, esquecem que o conheceram. Depois disso, Yato e Yuki comeram a guloseima de Hiyori, e ela ficou enojada com isso. Mais tarde, quando Yato está pedindo doces de graça à garçonete, Hiyori e Yuki se apresentam e criam laços de amizade, aversão mútua ao deus perdedor. Hiyori quer saber mais sobre a vida de Yuki, mas suas memórias de sua vida humana foram apagadas, embora ele saiba que está morto. Nesse momento, um gato aparece e eles começam a brincar com ele. Quando Yuki dá uma boa olhada em Hiyori, ele começa a ter pensamentos pervertidos sobre ela. Nesse momento, Iedo sai do restaurante e um arrepio percorre sua espinha. Ele dá um sermão em Yuki sobre ter pensamentos perversos, porque um deus e sua arma divina compartilham mente e corpo. E ele pode sentir todos os seus pensamentos perversos. Yuki finge ignorância e começa a brigar com Ieto quando recebe uma ligação para um emprego e decide ir embora imediatamente. Hayora não quer que ele vá embora sem antes falar sobre seu trabalho, então corre para pegá-los. Mas eles se teletransportam e ela fica inconsciente. No entanto, sua alma foi teletransportada junto com Yuki e Iago, que teve suas bolas esmagadas pelo peso dos dois. De repente, uma névoa os envolve, e sacerdotisas com vestes aparecem ao redor deles. Iago sente que foi atraído para uma armadilha, quando outro deus aparece recitando um poema, que faz as árvores mortas florescerem. Pelos poemas, Hiyori o reconhece como Tengen, o deus da educação, e se curva diante dele junto com Yuki. Eles afirmam que Tenjin é um deus real com um harém de servas, e não um golpista como Yado. Sua autoestima afunda como o Titanic. E então Tenjin diz a Yuki que, como ele é a arma divina de Iedo, não deve se curvar a outros deuses, pois isso é desrespeitoso. Depois disso, Iedo pergunta a Tenjin por que ele o chamou aqui, e o velho pede que ele cuide de alguns fantasmas para ele, já que está ocupado com a temporada de exames. Tenjin sabe que Yato costuma dormir em seu santuário sem permissão, e quer que ele ouça esse pedido se quiser continuar fazendo isso. Ele o provoca com uma grande nota antes de lhe jogar uma moeda de 5 centavos, e em seguida, transforma seu cachimbo em um servo para mostrar a Iedo a área. Iedo fica chocado quando vê que a mulher à sua frente é a arma divina que deixou o emprego sem aviso prévio de 2 semanas. Ele fica petrificado com choque, e a mulher se apresenta como Mayu, e diz a Hiyori e Yuki que já foi serva de Iedo, mas o deixou porque ele não valia nada. Após brigarem como um casal divorciado, Mayu leva Iedo e seu grupo ao cruzamento ferroviário, onde muitos fantasmas se reúnem e possuem mentes fracas, fazendo-as pular na frente dos trens. Hiyori se entristece e diz que devem destruir os fantasmas, mas Iedo afirma que quem quer morrer não deve ser impedido, pois suas almas não podem ser salvas. Hiyori fica furioso com ele e foge, e Iedo decide deixar o local também, mas Miyu o impede e pede que ele trabalhe quando receber o pagamento adiantado. No entanto, Hiyori achava que ele não iria matar os fantasmas, então, ela decidiu resolver o problema com suas próprias mãos. Ela vai até uma plataforma ferroviária, onde um fantasma que se agarra a um perdedor desempregado tenta fazê-lo pular na frente do trem. Hiyori o chuta para longe, mas isso atrai todos os fantasmas da área. Eles a dominam e a jogam nos trilhos, onde a amarram para que ela seja esmagada pelo trem. Por sorte, Iedo chega no momento exato e corta os fantasmas que a prendem. Hiyori salta e aterrissa em segurança no topo do trem.
onde Iedo diz a ela para esperar aqui e ver um especialista fazer seu trabalho. O trem se aproxima rapidamente da área confiada a Yato por Tenjin, e ele vê um aluno sendo persuadido por fantasmas a entrar nos trilhos. Yuki acha que eles não conseguirão salvá-lo antes que ele entre na frente do trem, mas Ieto pede que ele acredite nele. Ele corre e pula na frente do trem, encantando sua espada para purificar o fantasma. Com um golpe, ele corta o fantasma, mas Yuki é poderoso demais, e corta árvores e postes também, sem a vontade de Ieto. No dia seguinte, Kaori leva o almoço para ele, e pede que ele finalmente ouça seu pedido. Ele decide levá-la para um lugar isolado, cheio de pequenos barracos, e começa a chamar por uma garota chamada Kofuku. Logo, uma alegre garota de cabelo rosa vem correndo até ele e o abraça com força. Enquanto comemoram o reencontro, Hiyori e Yuki se sentem constrangidas. E, então, Iedo solta a bomba, apresentando a garota como Kofuku, sua namorada. Hiyori e Yuki olham para eles perplexos, e então Iedo diz a Kofuku que ele fez uma nova arma divina recentemente, mas que no momento não tem o suficiente para fornecer para ele. Kofuku não hesita em lhe dar algum dinheiro, e nesse momento, um homem dá um chute em Ieto, dizendo-lhe para ficar longe de sua dama. Quando está prestes a esmurrá-lo, ele percebe que há outras pessoas no local e as convida para entrar. Lá, ele se apresenta como Kuro, a arma divina de Kofuku. Hiyori e Yuki ficam chocadas ao saber que Kofuku é uma deusa que está envolvida romanticamente com sua arma divina, e com Yato, que não se dão bem. Iedo diz a Yuki para ter cuidado com Kuro, pois ele afirma que o nome de Kuro está na lista Epstein, e o expulsa de sua casa. Por causa disso, Kuro conversa com Yuki sobre ser a arma divina de Iedo, enquanto Kofuku ataca Hiyori para uma ação entre garotas. Depois de terminar, ela diz a Yuki para ter cuidado com Iedo porque, apesar de sua aparência gentil, ela ouviu rumores de que ele é um deus aterrorizante. Antes que Yuki possa lhe perguntar o que ela quer dizer, Iedo aparece e leva sua arma divina embora porque eles têm um trabalho. E Hiyori o segue. O próximo cliente de Yato é um homem que está tentando pular de bungee jump sem a corda. E antes que ele possa pular, Yato se teletransporta para cima de sua cabeça e o joga no chão. Ao cair, o homem percebe que não pôde nem ligar para a mãe para se despedir. Mas Iedo cai junto com ele, narrando todo o catálogo de serviços que oferece. Hiyori cai sobre ele e o desequilibra por um momento. Mas então o homem dá a Yato seu cartão e lhe diz que sua empresa faliu. Então ele estava planejando se matar. Ele estava ligando para sua mãe, mas errou um dígito e ligou para Yato. Yato não tem nenhum problema com isso e pede que ele conte sua história desde o início, e o homem concorda. Ele diz que, há alguns meses, conheceu uma estudante quando voltava do trabalho e colocou a foto de Hiyori no lugar do rosto dela, só por diversão. Ele disse que a moça parecia vir de uma família rígida, então ele a levou para jantar por pena. Assim começaram a namorar. Iedo grita para o FBI prender o homem, mas ele conta tudo. Primeiro, diz que tiveram muitos encontros, mas todos com incidentes terríveis. Aos poucos, seu desempenho no trabalho caiu, e, antes que percebesse, estava desempregado e falido. O homem queria estar com sua namorada, mas, incapaz de fazê-la feliz, planejou suicidar-se. Após ouvir isso, Iedo pede para ver a foto da garota, e não se surpreende ao ver que é Kofuku. Hiyori e Yuki ficam surpresos, e Iedo explica que Kofuku é o deus da pobreza que pode matar qualquer um. Boa sorte. Ele diz ao homem para cortar laços com ela, pois além de ter outro homem, ela é bem mais velha. A Iedo é mais bonita do que parece. No entanto, o homem não está pronto para perdoar seu verdadeiro amor e prefere morrer a esquecer Kofuku. Iedo lhe dá um soco, dizendo que alguém que pode dar sua vida tão facilmente não foi feito para se apaixonar. E isso faz com que o homem caia em si. Em seguida, ele se volta para Yuki, que está nervoso porque não sabe o que fazer. Mas Yato lhe diz para ter fé em si mesmo. Ele transforma Yuki em uma arma e corta todos os laços que o homem tinha com Kofuku, salvando-o de uma morte prematura. Mais tarde, Iedo conta a Kofuku sobre o homem que ia morrer por causa dela, e Kuro chora ao acusá-la de tê-lo traído. Ele a repreende, dizendo que não quer que ela se envolva com humanos, pois ela só traz má sorte para eles. Depois disso, Kuro elogia as habilidades de Yuki, dizendo que cortar os laços de alguém com outros é algo muito difícil. Depois de brincar um pouco, Iedo e seu grupo deixam Kofuku, mas antes de ir, Hiyori quer confirmar que os rumores sobre Iedo ser um deus assustador eram falsos. Kofuku diz a ela que os rumores eram verdadeiros e que Iedo já matou humanos e armas divinas. Hiyori fica apavorada, mas Kuro lhe garante que isso é coisa do passado, quando havia várias guerras, e Yato tinha apenas uma função, que era matar pessoas. Ele afirma que todos os deuses nascem dos desejos das pessoas, e que para os deuses menores, a própria existência deles é um desafio. Eles devem realizar qualquer desejo, e é por isso que Yato cometeu assassinatos para sobreviver. Haori fica completamente aterrorizada ao descobrir isso, e ao sair, Yato a confronta sobre Kofuku. Hiyori então pergunta por que ele a apresentou a Kofuku, e Ieno diz para ela ir até Kofuku e Kuro, caso algo aconteça com ele. No entanto, a única coisa em que ela consegue se concentrar é no cheiro doce dele.
Um pouco longe deles, Yuki está jogando pedras em um lago enquanto se lembra de como Iedo o elogiou antes. De repente, uma garota com várias tatuagens gravadas em seu corpo aparece diante dele. E Yuki fica chocado ao perceber que todas elas são seus nomes. Yato corre para lá, chama a garota de Nora e pergunta por que ela está aqui. No entanto, ela se levanta e diz a ele para chamá-la pelo nome que ele lhe deu, pois ela é sua arma divina, também. Nora desaparece depois de dizer a Yato que vai esperar que ele a chame, deixando todos chocados. Logo depois disso, Yato leva Yuki para treinar para que ele possa liberar suas novas habilidades. Ele lhe mostra um pequeno fantasma e pede que ele crie uma barreira entre eles. Yuki não está tão confiante em suas habilidades, mas ao seguir as instruções de Ieto, ele cria uma barreira pela qual nenhum fantasma pode passar. Hagiori fica impressionada e pergunta a Yato se ela também pode fazer truques tão legais. Mas ele responde que somente as Divine Weapons. O Yata não tem a capacidade de criar barreiras como essa. Ele então comenta que Yuki criou a barreira mais poderosa em sua primeira tentativa, dentre todas as armas divinas que conhecia, e isso imediatamente faz Hiyori se lembrar da garota com muitas tatuagens. Ela pergunta a Yato se ela também é uma arma divina, e ele responde nervosamente que ela é apenas uma amiga com benefícios para muitos deuses. Hiyori não fica impressionada ao saber que Yato tem tantos casos escandalosos, então decide cuidar de Yuki. Ela o puxa, dizendo que Iedo não se importa com o garoto. Yuki, na puberdade, se anima perto dela. E Yato sente o choque por seus pensamentos pervertidos. Ele não quer que Yuki vá com Hiyori, para não lidar com isso sempre, então a afasta. Após um cabo de guerra, Hiyori leva Yuki para casa, deixando Yata perturbado. Yuki fica surpreso ao ver que Hiyori tem dinheiro, e que sua grande casa está vazia porque seus pais estão trabalhando fora. Naturalmente, ele tem algumas ideias maliciosas, mas ela o deixa descansar no quarto do irmão mais velho. Hiyori fica feliz por poder dormir com um garoto bonito sem distrações, pois ninguém o percebe. No entanto, logo seus pais chegam em casa e Iedo o segue sem avisá-los. Ele rouba comida e bebida da geladeira, e a mãe de Hiyori quase percebe. Mais tarde, Hiyori repreende Yago, perguntando por que veio sem convite. Ele explica que dorme em santuários, pois são seguros contra fantasmas. Mas a casa dela não tinha essa proteção. Então Yuki não estava seguro, pois temia o escuro. Ela vê que ele fala a verdade. Quando Yuki vai ao quarto à noite, dizendo que não consegue dormir após seu pai apagar as luzes, ela diz para ele dormir ao lado dela. Mesmo sabendo que é uma armadilha, Yuki aceita. Ele entra em pânico, pois nunca esteve tão perto de uma garota. Então, Hiyori diz que ele tem um cheiro agradável, como seu mestre. Logo, ela dorme. E Yuki não controla seus instintos, tentando sentir o cheiro. No entanto, Yaito aparece atrás dele antes que ele possa tocar a garota e o arrasta para fora. Ele o repreende por ser um pervertido. Mas Yuki não quer ouvir isso de um homem que tem muitas outras garotas. Ele diz a Yato que já tem outra arma divina, por isso nem deveria encontrá-lo, e foge, deixando-o atônito. No dia seguinte, Hiyori leva Yuki para fazer compras, e ele lhe diz que ela não precisa gastar dinheiro com ele, pois ninguém pode notá-lo, e ele pode pegar coisas emprestadas como quiser. Ele pega um skate e Hiyori o detém, dizendo que foi um roubo e que ele deveria saber melhor do que isso. Ela devolve o skate para a loja e diz a Yuki que comprará um para ele mais tarde, mas ele já foi embora. Nesse momento, Iedo a chama de um parque infantil e diz que consegue sentir quando sua arma divina está tramando algo ruim. Ele pôde sentir seus pensamentos lascivos na noite passada, e agora mesmo, ele o sentiu ceder a outra tentação. Iedo diz que os sentimentos imorais da arma divina se transformam em dor para o mestre, e é assim que os deuses aprendem o que é certo e o que é errado. No entanto, essa moral não funciona quando um deus decide fazer coisas ruins e pode fazer o que quiser. Ouvir suas palavras faz Hiyori perceber que o que ela ouviu de Kofuku sobre ele ser um deus violento é verdade. Ela fica um pouco nervosa na frente dele, então foge para encontrar Yuki, mas deixa seu corpo para trás. Enquanto isso, Yuki está perambulando pela cidade e se perguntando se Hiyori ainda está brava com ele, quando percebe que já escureceu. Ele corre para um lugar que ainda não está escuro quando ouve uma garota pedindo ajuda. Ele se vira e a garota o percebe, então se agarra a ele e pede que a leve até seus pais. Ela chora, dizendo que todos parecem ignorá-la, e que ela vê globos oculares assustadores. Yuki percebe que a garota já está morta, mas ela não sabe disso, e quando ela pede que ele fique ao seu lado até que a mãe dela venha buscá-la, ele concorda. Ele se senta com ela sob um poste de luz e lhe dá a má notícia, dizendo que sua mãe não virá. A garota fica chateada e começa a se afastar chorando, e Hiyori chega bem na hora em que Yuki está prestes a impedi-la. De repente, todos os fantasmas da escuridão aparecem e tentam a garota a ir para o lado deles, alegando que sua mãe está com eles. Os fantasmas estão prestes a levar a garota, e Hiyori diz a Yuki para usar a habilidade de criar barreiras para salvá-la. Ele corre para a escuridão e cria uma barreira para proteger a garota dos fantasmas, enquanto ela o abraça com força. Ele pede desculpas a ela por ter dito coisas ofensivas, mas a garota diz que ele tem um cheiro agradável. Yuki fica confuso, mas então ele olha para o rosto da garota e descobre que ela começou a ser corrompida. Ele fica surpreso e cai no chão.
Quando a garota se aproxima dele, ele perde a concentração e a barreira desaparece. Assim que a barreira desaparece, os fantasmas assumem o controle e eliminam toda a luz da área, e Yuki fica congelado de medo. Hiyori tenta salvá-lo quando um fantasma gigante o ataca, mas ela também é pega pelo golpe de corpo do fantasma. Felizmente, Yato salvou os dois no último momento, e Yuki pede que ele salve a garota que entrou no fantasma. Yato ouve seu pedido e desce, transformando-o em uma espada e encantando-o para derrotar o fantasma. No entanto, Yuki se acovarda ao ver a semelhança da garota com o fantasma gigante, e Yato não consegue dar o golpe final. Yuki diz que eles precisam salvar a garota e não matá-la, mas Yato lhe diz que só podem salvá-la se a purificarem. Agora, aproveitando-se da indecisão deles, o fantasma os domina, e depois dá um soco em Yato quando ele se levanta. Ele diz a Yuki que, uma vez que uma alma é corrompida, ela só pode sentir dor sem fim, então ele deve se tornar forte e acabar com o sofrimento da garota. Apesar de Yuki estar apavorado demais para fazer qualquer coisa, Yato avança e purifica o fantasma, mas está sentindo muita dor por causa da falta de coragem de seu servo. Alguns dias se passam depois disso, mas Yuki ainda não se recuperou do choque de matar a garota, e seu TPT retorna sem aviso. Ele vê fantasmas no chá que Hiyori prepara para ele, e quando vai ao shopping center para fugir da casa, fica apavorado com os menores fantasmas. Yuki amaldiçoa Yaedo, culpando-o por sua condição. Ele afirma que Yaedo o usou contra sua vontade, e é por isso que ele é tão paranoico. Ele descarrega sua frustração em uma vidraça. Mas como o vendedor da loja não o percebe mesmo depois disso, Yuki decide se rebelar e rouba um skate, causando outro surto de dor em Yato. Ele está se divertindo com o skate roubado, mas Yato chega e freia sua diversão. Ele pergunta sobre o skate, e Yuki diz que Hiyori o comprou para ele. Parece que a sorte não está do lado dele, e Hiyori chega naquele exato momento, e ela fica encurralada quando Yato pergunta sobre o skate. Ela está com medo de que Yato puna Yuki por ter roubado, então ela mente e diz que comprou para Yuki. Então ele deixa passar dessa vez. Depois, ele observa o céu vermelho do pôr do sol, dizendo que nesse momento a fronteira entre mundos se embaça, e os que vivem entre eles ficam mais ativos. Ao terminar, Yaeda vê um leão sobre a madeira rachando Mami, que o odeia. Ela ataca Yuki com um chicote, e Iedo o afasta. No último instante, Hiyori se choca, mas Ieto diz para ela não reagir e fingir que não os vê. A deusa mãe chama Yato, um deus da calamidade, e ele retribui a saudação, chamando-a de Bishamon, o deus da guerra mais forte que ele já conheceu. Yuki pergunta se ela é uma deusa e por que os está atacando, e Ieto responde que ele ficou do lado ruim dela há muito tempo e que desde então ela vem tentando tirar a vida dele. Yuki não quer participar da luta e quer fugir, mas Yato lhe garante que a Bishamon não o poupará, pois ele é sua arma divina. Ela o ataca, e Yato se esquiva antes de transformar Yuki em uma espada e fugir dela. Enquanto a deusa mamãe o persegue, Hiyori se pergunta por que Bishamon, o deus que faz justiça aos pecadores, está perseguindo Yato. Ela se lembra das palavras dele sobre ir direto para Kafuku, caso algo acontecesse com ele, e decide que a hora de agir é agora. Enquanto isso, Bishamon está atrás de Iedo, e usando sua arma divina, Kazuma, que reside em seu brinco, e age como seu frasco de sim, ela encontra o lugar certo para... Ela o prende. Ela envia seu leão para impedi-lo de escapar e depois o persegue a pé, determinada a acabar com sua vida. Hoje, Ieto se esconde dela porque está cansado, e quando Yuki reclama disso, ele o culpa por sua condição debilitada. Ele lhe diz que por estar tendo muitas emoções negativas e egoístas ultimamente, ele está passando por um inferno e ordena que ele se torne um homem. Yuki ignora suas palavras e pergunta se ele realmente vai matar outro deus usando-o, e Iedo diz que pode. Não tem outra escolha. Ele explica que tudo o que a Bishamon usa, desde suas roupas até seu leão, é uma arma divina. Seu navegador, Kazuma, é o mais habilidoso de seus servos, e graças à ajuda dele, ela é quase invencível. Ieda corre para o campo aberto, esperando acabar com Bishamon, enquanto ele ainda tem alguma força. Ela o ataca quase que imediatamente, e quando Ieno bloqueia os ataques dela com seu chicote, ele percebe que não pode lutar contra ela agora. Ele se esquiva dos ataques dela, mas Bishamon usa seu chicote para agarrar sua perna, e depois manifesta sua arma para atirar nele. Kazuma aponta o local exato que ela precisa atingir, mas Ieto mostra suas habilidades e corta as balas. Ele acerta o chicote e o manda embora chorando de dor, enfurecendo Bishamin, que o ataca de perto com sua arma. Ela declara que não permitirá que ele mate nenhuma arma divina novamente. Iedo diz a Bishamon para deixá-lo em paz, pois já se passaram séculos desde aquele incidente, mas ela não está disposta a fazer isso. Para poupá-lo, Hiyori invoca outra de suas armas e atira em seu veneno a queima-roupa. Iedo se esquiva dos ataques e foge com Bishaman em sua perseguição. Por outro lado, Hiyori chega à loja de Kofuku e conta a ela que Bishamin está atrás de Iedo. Kofuku sabe da inimizade entre eles, e diz a Hiyori, chocada, que a arma divina que Yato matou pertencia a Bishamon, e que por isso ela quer se vingar. Kuroha afirma que eles não têm lugar para interferir em uma batalha entre deuses, mas Hiyori implora que eles o ajudem. Kofuku está curioso, e pergunta a Hiyori se ela tem uma queda por Yato,
ou se ele a está chantageando de alguma forma, pois qualquer outra coisa além disso é improvável. A deusa da pobreza não se importa em ajudar Hiyori em troca de uma oferta em dinheiro, e pede que ela indique o caminho para Yato. Hiyori sai de seu corpo no exato momento, e leva Kofuku e Kuryu junto com ela, seguindo o doce aroma que vem de Yato. Yagou está descansando em uma floresta depois de se afastar de Bishomon, e Yuki pergunta se ele realmente matou a arma divina da mamãe. Ele pergunta se também o matará se ele se tornar inútil, pois acha que Yato já tem outra arma divina chamada Nora. Seus pensamentos negativos voltam a atormentar Yato, que diz para ele parar de ser um covarde. Mas Yuki o acusa de ser um covarde, e diz que suas mãos estão suando muito mais agora. Enquanto brigam, uma rajada de vento corta árvores e Yuki voa, mas Yato o chama de volta como espada. Ele vê Bishamon com uma espada enorme, e ela pede suas últimas palavras. Yato assume posição de luta, e Yuki avisa que ele não sobreviveria à espada dela. Quando Bishamon corre para Iedo, Kafuku chega, e os deuses param ao vê-la. Ela ordena que Kuro se transforme em sua forma de arma, que é um leque, e Iedo e Bishamon ficam apavorados porque sabem como são as habilidades dela. Kafuku balança seu leque enquanto diz a eles para pararem de lutar, e seu poder abre uma porta para o submundo e cria um poderoso tornado que leva Iedo para longe. Apesar da ameaça dos fantasmas que saem correndo do portal, Bishamin não está pronta para deixar Yato, e ordena que seu leão o ataque. Yato está com dor por causa da mordida do leão, mas graças ao poder da armadura do enredo, Nora chega ao local e prende o leão, dando a Iedo a chance de se libertar e acertar um golpe nele. Bishamon imediatamente chama o leão de volta, e pede a seu navegador Kazuma, que se transforme em sua forma humana para curar o leão. Ela ainda quer ir atrás de Iedo, mas Kazuma a impede severamente, perguntando se ela está disposta a arriscar a vida de suas armas divinas apenas para se vingar. Do outro lado da tempestade, Hiyori corre para Yato, que lhe pede para se esconder e não deixar que Bishamon saiba que ela está ligada a ele. Quando a tempestade diminui, Bishamon diz a Yato que o deixará viver hoje, mas que voltará para se vingar. Antes de partir, ela diz a Yato para não se corromper quando ele lutar contra ela da próxima vez, pois espera enfrentá-lo em seu auge. Yato fica surpreso por ela ter percebido sua condição. E depois que Bishamon parte em seu leão, Kazuma fica para trás e se curva. Yuki beija antes de ir ao mestre. Yato e os outros fogem. Mais tarde, Yuki está de mau humor na casa de Hiyori. Yato tenta se purificar da corrupção, mas falha. Ele se pergunta sobre Yuki quando Nora aparece, dizendo para ignorar o garoto instável e usá-la. Ela o seduz, querendo que ele a chame pelo nome que ele deu, pois tem uma química incrível. Por outro lado, Haori vai até o quarto de Yuki para lhe dar o almoço, mas encontra Iedo comendo um lanche. Ela fica assustada com o fato de ele ter entrado, mas depois se irrita quando descobre que Yuki fugiu de casa, e ele nem tentou impedi-lo. Ela corre para encontrar Yuki e chega ao santuário de Tenjin, onde o velho deus sai para cumprimentá-la. Ela pergunta se ele viu Yuki, e ele responde que o garoto veio aqui pela manhã em busca de trabalho. Ele disse que não trabalharia com Yato, que era irritante, falido e convencido, e tinha outra arma divina. Yuki queria deixá-lo. Tengen agradeceu, mas rejeitou o pedido. Disse que, se desse um nome agora, ele viraria um Nora. Hiyori, surpresa, pergunta a Tenjin o que significa. Ele lhe diz que Nora não é um nome, mas um título que significa desgarrada, e é dado à arma divina que pertence às ruas. Ele afirma que é uma vergonha para uma arma divina ter mais de um mestre, e é por isso que as armas Nora são odiadas por todos os deuses. Tenjin diz a Hiyori que as armas divinas que têm muitos nomes são muito propensas a trair seus mestres, e é por isso que a maioria dos deuses se afasta delas. Na maioria dos casos, as armas divinas precisam se libertar de seu antigo mestre para servir a um novo. Mas no caso das Noras, esse não é o caso, pois elas são usadas para realizar trabalhos que não são dados à sua própria arma divina. Omoreza tem que aprender isso, e pergunta a Tenjin se ele viu uma Nora da mesma idade de Yuki, mas ele se recusa a falar mais sobre esse assunto repugnante com ela. Mais tarde, ela vai para um local alto na esperança de localizar Yuki, mas sente um cheiro doce que não reconhece. Ela olha em volta e percebe que Bishomin está vasculhando a cidade. Hiyori fica apavorada e dá um passo para trás, mas então encontra Kazuma logo atrás dela. Ele sabe que ela pode vê-los, e é um conhecido próximo de Yato, e Hiyori acha que vai morrer. Agora ela tenta fugir, mas Kazuma a segura e usa outro de seus feitiços nela. Logo Bishamon chega, e Hiyori tem a sensação de que será o jantar do leão. Agora, no entanto, nem Bishamin nem seu leão notam sua presença, e Kazuma continua falando casualmente sobre negócios com eles. Bishamon sai em sua patrulha para encontrar mais fantasmas com o leão, e enquanto Hiyori os observa, ela sente que eles são uma equipe da SWAT. Logo, Kazuma lhe diz para não se envolver demais com os deuses. Quando ele a liberta de seus feitiços, Hiyori entra em pânico porque ele a chamou pelo nome completo e endereço legal, e Kazuma explica que seus poderes permitem que ele expanda seus sentidos ao mesmo tempo em que
escondendo coisas dos outros. Quanto ao nome de Hiyori, ele o obteve roubando sua carteira e dizendo a ela para manter a discrição se não quiser ter problemas com a Bishamon. Hiyori quer saber por que Kazuma a está ajudando, já que ele é supostamente o inimigo de Iedo. Ele responde que, embora Iedo seja seu inimigo, ele também é seu salvador. Hinori não entende muito, e então Kazuma pergunta se Yato está bem porque, a julgar pela corrupção que ele teve no outro dia, ele parecia estar em apuros. Ele explica que a corrupção foi causada internamente, e a única maneira disso acontecer é por meio de uma arma divina mal comportada. Kazuma diz a Hiyori que eles precisam se livrar da arma divina de Yato se quiserem salvá-lo, pois se Yuki continuar a se comportar mal, Yato ficará doente e poderá perder a vida. Enquanto Hiyori está preocupada com ele, Iedo encontra Yuki e o leva junto porque eles têm um trabalho. No entanto, esse trabalho envolve ajudar em uma loja de conveniência local à noite. Yuki não fica feliz com isso, mas Yato lhe diz que é melhor do que nada. Nesse momento, Kuro chega, seguido por Kofuku, e Iedo a expulsa da loja antes que ela leve pobreza ao seu cliente. Enquanto Kuro e Iedo estão discutindo sobre como tratar um deus como Kafuku, Hayori chega ao local. Ela fica corada ao tentar esconder o fato de que encontrou Yato seguindo seu misterioso cheiro. Kuro fala de negócios. Diz que Kafu pode conseguir um emprego, mas como não é seu estilo, quer que ele aceite. Yato aceita relutante, e Hiyori pergunta por que ele está pálido. Então, sente dor e percebe que Yuki fez algo. Encontra Yuki no balcão e verifica o dinheiro para ver se não roubou. Yuka expressa sua decepção, dizendo que nem mesmo seu deus confia nele. Ele então foge, apenas para tropeçar nos pés do deus azarado e deixar cair o pote de gorjetas que roubou. Ele é encurralado, porque seu pequeno roubo foi exposto, e foge. Yato não o detém, e apenas troca de roupa de trabalho para atender ao pedido de emprego de Kuro, deixando-o para cuidar da loja. Yato chega ao local onde precisa eliminar um fantasma, e Hiyori o acompanha até lá para falar sobre Yuki. Ele diz que precisa de sua arma divina para matar o fantasma, mas Hiyori diz que quer conversar sobre outras coisas. Iedo afirma que ele também sabe disso, e que é hora de resolver essa questão de uma vez por todas. Haori tem medo de que Yato mate Yuki, então ela dá um tapa em si mesma para acordar e agarra o rosto de Yato para dizer que ele deve parar de tratar Yuki como uma ferramenta e reconhecer que ele é um humano. Ele fica surpreso com o pedido que ela faz ao sentir a presença de Nora por perto. Nora fala com Yuki, chamando-o de bonito, mas sem utilidade. Yato e Haori chegam, e Nora pede a Yato que a use para destruir tudo ao redor. Yato recusa o pedido e convoca Yuki como sua arma, dizendo para não dar atenção à garota maluca e focar no fantasma da mariposa gigante que eles precisam derrotar. Iota persegue a mariposa, mesmo doente demais para se mover, e encanta sua espada para cortá-la. Sem poder suficiente para derrotar o fantasma em um golpe, pois Yuki perdeu a fé nele. Yato tenta segurar a espada, vê Nora de pé com os braços estendidos, mas resiste. A mariposa o ataca, mas Yato usa um truque para se libertar e ferir o fantasma. A água benta que ele guardou antes é útil agora. Yato a derrama na espada e manda Nora sumir. Ele diz que Yuki pode ser ingrato, mas foi ele quem o nomeou, e não vai deixá-lo. Ian entoa a espada e corta a mariposa, eliminando-a. Nora fica desapontada, mas um amigo se teletransporta perto dela, dizendo que foi triste ser traída. Yuki está curioso sobre ela, mas Yato diz para ele não olhar e o leva embora. Eles se afastam e, enquanto Hiyori os observa, ela se preocupa com o que vai acontecer com eles agora. Ela continua pensando no aviso de Kazuma, de que Yato morrerá se Yuki não for detido, quando de repente, Yuki se teletransporta para perto dela no banheiro da escola. Ela fica nervosa e começa a atacá-lo imediatamente, mesmo quando ele tenta explicar que foi apenas um mal-entendido. Depois de levar uma surra de Blue e Black, Yaedo explica que uma vez deixou seu número nesse banheiro para que clientes em potencial o encontrassem, e alguém ligou para ele hoje. Ele arromba a porta de um banheiro para revelar um garoto sentado ali, e Hiyori também o espanca por ser um pervertido. Ela está furiosa com os 3 garotos, mas então o garoto chamado Ojota lhe diz que estava se escondendo aqui por causa dos valentões. Ele começa a chorar enquanto conta sua história, e Hayori lhe oferece seu lenço. Yato já havia adivinhado isso porque a maioria dos pedidos que chegam da escola é sobre bullying. Oji chora, dizendo que quer fugir para bem longe desse lugar, e Yuki se irrita com sua tagarelice. Yaito diz a seu servo para não odiar o garoto por ser um floco de neve, pois ele é igual a ele. Yuki fica ofendido com essa declaração e afirma que não é um floco de neve antes de fugir. Iedo não se importa com ele e diz a Oji que ele deve tentar ser tão expressivo quanto Yuki, e por isso, ele lhe dá. Ele se torna uma arma secreta para usar contra seus agressores. Oji fica apavorado, e Iedo lhe diz que as consequências de usar seu dom podem ser muito graves. No entanto, ele ainda a pega, e Hiyori grita com Yato por deixar um garoto pegar uma arma tão perigosa.
Yato responde que só quer que Oji enlouqueça, e que se ele tiver algum autocontrole, não fará mal aos outros. Hinori acredita que deve haver outra maneira de resolver as coisas. Mas Yato não está se sentindo muito bem, e decide dar um tempo. Ao sair, ele diz que o fato de estar aqui também pode levar Yuki ao limite. Hiyori quer saber mais, mas ele vai embora sem dar mais detalhes. Hiyori continua ligando para seu número e procurando por ele antes de encontrá-lo dormindo na enfermaria. Ela fica tentada ao ver suas costas expostas e decide ver se a corrupção se espalhou pelo corpo dele. Yato acorda quando ela o está examinando e leva outro soco, embora dessa vez não tenha sido culpa dele. Hinori muda de assunto e pergunta a ele sobre Yuki, e Yato diz a ela que o garoto está em uma idade difícil e que continuará sendo um adolescente para sempre. Por isso, será difícil dominá-lo. Enquanto isso, Yuki já está no limite e ainda está com raiva de Yato por tê-lo comparado a um perdedor como Oji. Nesse meio tempo, ele decide explorar a escola, e estar em uma sala de aula vazia lhe parece estranhamente nostálgico, embora ele não tenha lembranças. Enquanto ele resolve uma questão difícil de matemática, os alunos voltam e vê-los sendo amigos uns dos outros o deixa ainda mais solitário. Ele está furioso por não ter amigos, e paralelamente a ele, Oji também está infeliz por causa de todo o bullying. De repente, ele começa a ouvir a voz de fantasmas que lhe dizem para matar seus agressores se ele os odeia tanto. E tentado pelas palavras deles, ele pega a arma secreta que Iedo lhe deu. Ele se aproxima de seu valentão e o encara com um olhar de morte forte o suficiente para deixá-lo com o pé atrás. Oji se lembra de toda a humilhação que sentiu e tira a arma secreta do bolso, que é apenas um cortador fixo, e a joga no valentão. Ele se lembra das palavras de Iedo, que lhe disse para dar ao oponente uma arma também, caso ele decidisse lutar, e era hora disso. Agora, Oji saca seu próprio cortador, e com os fantasmas tentando-o a cruzar a linha, ele caminha em direção ao agressor. Mas antes de Oji feri-lo, ele lembra que Eda disse para não machucar ninguém se quisesse manter sua humanidade. Então larga o cortador. Felizmente, isso fez o valentão literalmente mijar nas calças e fugir. Ogia cai de joelhos, e Hiyori cuida dele. Yata observou e ficou impressionado que o garoto tímido teve autocontrole para não ferir ninguém. Oji lembra suas palavras, mas após enfrentar os valentões, será ignorado de novo. Yeonto diz que a vida não é só ter muitos amigos. Ele deve achar felicidade com alguém especial. Ao voltar à sala, Ido quer que tudo vá bem. Ele também quer alguém especial, mas sente dor ao ver Yuki chorando sozinha. Ele não tem amigos. Ele vê os alunos saindo da escola e corre atrás deles, chamando-os para levá-lo junto, mas nenhum deles ouve sua voz. Enquanto Yuki chora, Ido sente mais dor e espera que ele perceba a verdade agora. Yuki agora sabe que não pode retornar ao lado humano, não importa o quanto deseje, e deve viver com essa verdade. No entanto, ele está muito amargurado e decide descarregar sua frustração quebrando as janelas da escola. Assim que começa a fazer isso, Ieto perde a consciência porque a corrupção já se espalhou por todo o seu corpo. Enquanto a corrupção continua a se espalhar, Hiyori tenta acordar Yato, e como ele não responde, ela entra em pânico e sai de seu corpo. Ela cai em cima de Yato e contrai a corrupção que dói muito, embora mal infecte sua mão. Ela o pega e o leva até Yuki, que terminou de quebrar as janelas. Ele fica chocado ao ver Yato e Hiyori tentando se tornar como as pessoas no Avatar. E Hiyori lhe diz que toda vez que ele faz algo ruim, Yato sofre por causa disso. Ele tentou suportar isso para não ferir seus sentimentos, mas isso o colocou em sério perigo. Ela sente pena de Yato por ter ficado do lado de Yuki antes, e agora grita para que ele vá com eles. Obviamente, ela está indo para a casa de Kafuku, porque esse é o único lugar que ela conhece que pode ajudar. Ao abrirem a porta, Kuro e Kafuku ficam chocados ao ver Ieto e Hiyori corrompidos. Kofuku quer ajudar, mas Kuro ergue uma barreira protetora. Hiyori, desesperada, implora para salvar Yato, chorando muito. Vendo seu desespero, Kuro a deixa entrar e pede a Kofuku que a purifique. Kofuku leva Hiyori ao banheiro e prepara água benta para o ritual. Hayaroi diz que Yato precisa mais do que ela, mas Kofuku responde que é tarde demais para isso, e que se Yuki não for punida logo, Yato certamente morrerá. Kuro assume o papel de fazer isso por si mesmo, e sai para buscar ajuda de outras armas divinas. Haori quer saber como Yuki será punida. E Kuro lhe conta sobre o processo de remoção da corrupção chamado purificação. Ele precisa de 3 armas divinas para ser realizado. E é por isso que ele precisa de mais 2. Kofuku diz a ele para se apressar, pois as chances de sucesso da impurificação são muito baixas. E Kuro também sabe que Yato não vai durar a noite se não for tratado. Ele remove a barreira antes de sair e avisa Yuki para não sair do lugar, ou ele o matará com suas próprias mãos. Yuki ainda não parece se importar, e tem uma atitude de "o diabo pode se importar com as coisas". Kuro vai primeiro ao santuário de Tengen para implorar ajuda na purificação. Mas todas as suas armas divinas estão nervosas porque, se o processo falhar, ele não conseguirá. Eles podem perder suas vidas. No entanto, Miu se voluntaria para ajudar Yado, pois ele já foi seu mestre, não importa o quão patético ele seja. Kuro agradece a ela e a Tenjin,
e se apressa, enquanto Tenjin está furioso com Iedo, e acha que qualquer arma divina que machuque tanto seu mestre merece ser morta. Kuro vai a outros santuários para pedir uma arma divina emprestada, mas ninguém atende a seus pedidos. Ele chama Kofuku para contar a ela sobre a situação, e ela chora dizendo que Yato morrerá se eles não encontrarem mais ninguém para ajudar ele. Ayura sai da ducha de purificação nesse momento e decide procurar uma arma divina. Ela acha que Nora definitivamente ajudará Iedo, mas ela também matará Yuuki, então ela não pode confiar nela, e é por isso que ela vai ao santuário da Bishimon, apesar do aviso de Kazuma para ficar longe dela. Ela começa a gritar o nome de Kazuma, mas ele está ocupado em uma reunião com sua deusa e outros servos. No entanto, quando um mensageiro lhe conta sobre o visitante, ele chega atrás dela e fecha sua boca antes que ela chame a atenção de Bishamon. De volta à loja de Kofuku, ela está fazendo birra porque Kuro não conseguiu encontrar uma terceira arma divina para ajudá-lo, e Mayu pede a Yato que continue respirando. Yuki fica irritado e decide deixar o local, apesar de Kuro lhe dizer para voltar. No entanto, ele esbarra em Kazuma, que lhe diz severamente para voltar. Kuro pergunta a Kazuma por que ele está aqui, já que Yato é o inimigo declarado de seu grupo, e ele responde que tem uma grande dívida com Yato. Ele pede a Kofuku que dê um sermão em Hiyori sobre ir à base do inimigo para pedir ajuda mais tarde, e primeiro, vai checar Yato. Ele acha que sua condição é muito crítica, e que a purificação provavelmente falhará. Então pede que ele remova o nome de Yuki e o expulse. Ida se recusa a fazer isso, e Kazuma se volta para Yuki para perguntar o que ele fez para deixá-lo nessa condição. Yuki diz que não fez nada, e Kuro pede que ele tire a camisa para provar sua inocência. Yukao tira a camisa e descobre que há vários olhos de fantasmas nojentos e assustadores aparecendo em suas costas. Todos ficam enojados, especialmente Yuki, que não havia notado a disseminação da corrupção em seu corpo e os fantasmas antes. Kuro o amaldiçoa porque agora ele percebe o quanto Yuki machucou Yato, e junto com Mayu e Kazuma, decide purificá-lo. Eles cercam Yuki por 3 lados, e recitam uma oração para purificá-lo, mantendo seu nome. Eles lançam barreiras simultaneamente, e prendem Yuki em uma prisão triangular. Enquanto ele grita. Iedo também sente sua dor. E Hiyori fica horrorizada ao perguntar a Kofuku o que está acontecendo. Ela explica que a cerimônia de purificação é como cortar a carne podre de uma ferida. E é por isso que ela é tanto uma punição, quanto uma purificação. Ela diz que só armas divinas podem julgar pecados de outras, pois já foram humanas. Os juízes devem continuar até a purificação e o espírito culpado confessar e se arrepender. Kuro pede a Yuki que confesse, mas ele, mesmo com dor, se recusa e grita que o matará. Isso agrava seus pecados, começando a virar um fantasma maligno. As 3 armas divinas apertam a barreira ao redor dele, e quando Yuki se choca contra elas e grita de dor, Ieno tosse com sangue. Haori quer que eles parem porque isso é muito cruel, mas Kafuku a impede, dizendo que ela não deve olhar se não conseguir digerir. Yuki chora primeiro, dizendo que não fez nada de errado para ser punido dessa forma, e depois aceita que roubou e quebrou coisas porque estava furioso. Ele diz que é injusto as pessoas vivas terem tudo enquanto eles não têm nada. Sua corrupção se espalha mais, e ele se aproxima de virar um fantasma ao lembrar do dia na escola em que percebeu sua solidão. A corrupção começa a cobrir o nome que Yato deu a ele, e as 3 Divine Weapons sabem que, se desaparecer totalmente, não haverá como salvar Yuki. Yato também está sofrendo de dor, e quando percebe que o nome está sendo tomado pela corrupção, percebe que precisa ligar para Yuki antes de se perder para o lado negro. Ele se recorda de todas as lembranças felizes que tiveram, mas não consegue reunir forças suficientes para assumir seu nome. No entanto, Hiyori corre até Yuki e pede que ele não se transforme em um fantasma. Ele a afasta com um sopro, mas ela o lembra de que Yato ainda se importa com ele, apesar de ter lhe dado o inferno, e suas palavras chegam a Yuki e o detêm, quando ele está prestes a passar para o lado negro. Ela lhe diz que, se ele for magoar e trair Yato ainda mais, ela deixará de ser amiga dele. Yuki fica surpreso ao ouvir a palavra dela. E então Yato também reúne as forças que lhe restam para chamar seu nome. Ele lhe diz que, embora não possa mais viver como humano, ele recebeu um nome, portanto, deve viver da melhor forma possível. Yato pega o nome de Yuki novamente e o marca novamente em seu corpo, dissipando a corrupção que se espalha sobre ele. Yuki volta a si e se desespera ao pedir desculpas por tudo o que fez. Suas asas fantasmagóricas começam a desaparecer enquanto ele conta seus crimes de tentar molestar Hiyori, roubar dinheiro e quebrar janelas. Ele se desculpa e promete nunca mais fazer isso, e logo a purificação é bem sucedida. Mais tarde, Kafuku confirma que Iedo e Yuki estão bem agora, e o faz pedir desculpas a Hiyori pelo problema que causou a ela. Iedo agradece profundamente a Kuro e aos outros, e em seguida, ele olha para Hiyori, percebendo que sem a ajuda dela, ele e Yuki teriam perdido suas vidas. Hiyori os abraça, chorando de emoção, feliz por eles estarem a salvo e juntos novamente. Yuki também não consegue conter as lágrimas. E Kurobi, emocionado, derrama lágrimas ao presenciar o reencontro tão esperado.
Yuki, então, decide começar a trabalhar na loja de Kofuku, como forma de compensar pelo roubo que cometeu. Além disso, ele planeja ser o ganha-pão, já que Yato é praticamente inútil. Certa manhã, Haori vem visitá-lo, e Yuki, nervoso, pergunta se ela pode emprestar seus livros e cadernos usados para que ele possa continuar estudando. Hiyori se emociona ao ouvir isso, e Iedo se junta a ela, deixando Yuki envergonhado, enquanto seus dois pais orgulhosos choram por ele ter voltado ao caminho certo. No entanto, a alegria deles é curta, porque Kafuku chega até eles, e pede que Hiyori pague o dinheiro por ter ajudado ela e Iedo antes. Hiyori fica surpresa e pergunta a Kofuku quanto ela cobra por pedido. E ela fica totalmente arrasada ao dizer que quer 10 milhões de dólares por salvar Yoto 2 vezes. Yato barganha em seu nome e faz Kofuku baixar para 1 milhão. Mas Hiyori fica furiosa por ele estar jogando toda a dívida em cima dela, enquanto ainda não consertou seu corpo. E mostra a ele alguns golpes da WWE que o machucam muito. Depois disso, Ieto e o grupo vão até Tenjin para agradecê-lo por sua ajuda no outro dia. Tenjin o repreende por ter deixado sua corrupção ficar tão ruim, e Ieto responde que fez isso de propósito para que sua talentosa arma divina pudesse aprender com seus erros. Os dois deuses começam a discutir um com o outro enquanto Mayu leva Hiyori e Yuuki embora. Hiyori percebe que uma das servas de Tenjin está desaparecida, e Mayu lhe diz que ela foi expulsa, porque magoou Tenjin com suas emoções negativas. Miyu explica que a garota foi dominada por emoções negativas depois de ler algumas orações, e ao fazer isso, ela machucou seu mestre. Tenjin tem regras muito rígidas sobre isso, e expulsou a arma divina, mesmo ela tendo se desculpado. Miyu afirma que, embora possa ser considerado duro, expulsar a garota foi uma punição leve porque ela poderia encontrar outro mestre. Ao ouvir isso, Yuuki se dá conta da sorte que teve, e mais uma vez agradece a Miyu. Ela diz a ele para não deixar que a culpa por essa ação o incomode, pois isso também prejudicará seu mestre. Em vez disso, ela pede que ele se dedique a Yato, que se recusou a abandoná-lo, e Yuki jura em nome dele que o servirá bem. Eles olham para Yato, que está pedindo conselhos a Tenjin sobre o caso de Hiyori. Ele lhe conta sobre o acidente, e como Hiyori escorrega involuntariamente para fora de seu corpo, e como não sabe como lidar com isso, tem adiado o pedido dela todo esse tempo. No entanto, agora ele se sente em dívida com ela, e planeja levar a sério seus pedidos. Tenjin o chama de perdedor, e diz para cortar laços, pois poderia curar a condição de Hiyori. Mas Yato não gosta da ideia. No dia seguinte, Hiyori fala com amigos sobre o ano novo, e decidem visitar um santuário. Seus amigos falam sobre bênçãos dos deuses, e contam rumores sobre um novo deus cujo nome cresce rápido. Dizem que quem reza ao deus Rabu para remover alguém, tem suas preces atendidas. Mais tarde, Hiyori traz cadernos antigos para Yuki praticar, mas ele tem dificuldades. Iedo pega o caderno e faz esboços bonitos, gabando-se das habilidades adquiridas em seu longo trabalho, posse como um deus. Yuki pede que ele use seu talento para ganhar algum dinheiro, e Hiyori se diverte com as brigas entre eles. Iedo fica paralisado ao vê-la, e se lembra do que Tenjin lhe disse sobre cortar laços. Logo, Hiyori entra em contato com Yaito, que está ocupado em um trabalho, para falar sobre seus planos para o ano novo, e ela quer visitar o santuário de Tenjin, logo no início do ano novo. Ele fica chateado porque ela está visitando o santuário de outro deus, mas concorda em ir com ela. A véspera de ano novo chega, e Hiyori se arruma em um traje tradicional para se encontrar com Yato na rua. Ela percebe que um homem estranho passa por ela por um segundo, mas quando ela se vira para olhá-lo, ele desaparece. O homem estranho é o deus Rabu, que está trabalhando com Nora. Ambos têm alguns assuntos pendentes com Yato, e acham que se livrar da garota que tem tido toda a atenção dele ultimamente, será uma boa maneira de começar as coisas. No entanto, Nora pede a Raibu que mantenha a paciência, pois eles podem encontrar uma boa maneira de usar a garota em breve. Hiyori se encontra com suas amigas, que ficam chocadas ao vê-la toda arrumada, e quando descobrem que ela vai apresentá-las a um garoto mais tarde, passam a noite inteira provocando-a sobre seu suposto namorado. Hiyori então oferece suas orações a Tenjin e pede que ele a deixe desfrutar de uma vida normal no ensino médio. Depois, ela vê Yaito na multidão e o persegue, mas esquece de si. Yato e Yuki estão longe do santuário, ocupados com o trabalho. Iedo recebe uma mensagem para matar um fantasma próximo que os ataca. Iedo transforma Yuki em espada, corta a cauda e braços do Scorpion Ghost, encanta a espada e purifica. Ele elogia Yuki pelo bom trabalho, mas percebem que não era o único fantasma. Aqui. Yuki entra em pânico, mas Yato diz a ele para se acalmar e confiar no trabalho em equipe. Eles começam a lutar contra os fantasmas, enquanto Raibu observa Yato para ver como ele é forte. Por outro lado, Hiyori chega a um terreno baldio enquanto persegue Iedo, mas fica chocada ao saber que, na verdade, foi Nora quem a enganou para vir até aqui. Ela fica furiosa porque Hiyori desempenhou um papel importante na purificação de Yuki, e é por isso que Yato não o expulsou. Nora quer lidar com ela imediatamente, e convoca os lobos fantasmas que ela domou com máscaras mágicas para caçá-la. Os lobos a atacam, e Hiyori se esquiva pulando em um poste. No entanto,
Isso não ajuda muito, pois os lobos sobem pelas paredes para atacá-la. Ela mal consegue se livrar do ataque de um lobo e foge para ficar a salvo deles. Ela corre a noite toda e finalmente é encurralada ao amanhecer. O sol nasce antes dos lobos atacarem, e eles somem com a luz. Hiyori se alivia, mas logo Nora chega dizendo que seus protótipos falharam. Ela avisa que mais coisas assustadoras vêm, pois o deus da calamidade Haibu acordou. Haibu pode matar humanos, fantasmas e deuses, e agora seu alvo é Yato. Higanori fica apavorada, mas acredita que Yuki manterá Yato em segurança. Nora não concorda com ela, e lhe diz que sua presença enfraqueceu Yato, portanto, ela deveria desaparecer deste mundo. Por outro lado, Yato e Yuki lutaram contra os Scorpion Ghosts durante toda a noite e finalmente conseguiram derrotar os restantes. Yato acaba com todos em um único movimento, e o único fantasma restante o ataca por trás, mas ele também é morto. Ele liberta Yuki em forma humana, e correm para encontrar Hiyori. Ao sair, muitos fantasmas escorpiões correm para uma caixa com a marca das máscaras, e Haibu esmaga a caixa com eles, insatisfeito com a força de Yato. Miedo e Yuki se aproximam de Hiyori quando ela se afasta dos amigos. Desejam feliz ano novo e pedem comida, mas ela, perplexa, pergunta a Yato se ele é um sem-teto que precisa de comida. Ela lhe dá algum dinheiro, mas lembra de Yuki, e pergunta se o homem de agasalho sujo é amigo dele. Ao voltarem para a loja de Kafuku, Yato faz birra, dizendo que Hiyori só o esqueceu. Yuki sugere que pode ser amnésia e que ela se lembrará. Iedo não aceita e jura que fará Hiyori voltar ao normal. No dia seguinte, quando Hiyori chega para dar a Yuki alguns de seus cadernos, Iedo os leva ao local onde se conheceram. Por causa do gato, Haori, não se lembra de nada, e Aito desenha o gato para acender suas memórias. Mas mesmo depois de recordar o gato, ela ainda não se lembra de nada sobre Yato. Em vez disso, ela fica assustada com o desespero dele e vai embora para casa. Mas Iedo segura sua mão e tenta ser como um herói de um drama romântico brega, perguntando se ela realmente o esqueceu. Hiyori não pensa nele como algo mais do que um molestador, e o joga em um arbusto antes de fugir. Iedo está ainda mais frustrado agora, e decide criar um show de imagens para que Hiyori se lembre de tudo o que eles passaram. Depois de ficar insatisfeito com papel e caneta, ele gasta grande parte de suas economias para comprar folhas de desenho e cores, e agora até Yuki começa a entender a gravidade da situação. Nesse momento, Nora aparece na frente deles, e Ieda percebe que ela é a culpada por esse incidente. Nora declara que roubou as memórias que Hiyori tinha dele porque não precisava delas. Ela segura a bola que contém as memórias que tirou da garota e zomba de Yato, chamando-o de um deus pobre, pois não importa quantos pedidos ele atenda, ninguém se lembra de seu nome. Ela diz a ele para voltar ao seu verdadeiro eu, mas Yuki tira Yato de sua hipnose. Yato pergunta o que ela quer, e Nora mostra um nome dado a ela por outro deus. Iedo reconhece o nome no momento em que Haibu aparece na cena e convoca Nora. Ieda fica surpreso com sua aparição, pois ele foi dado como morto. Yuki pergunta a ele sobre o cara que usava a máscara estranha, mas não há tempo para isso, pois Haibu os ataca e Iedo transforma Yuki em uma espada para lutar contra ele. Habu empurra Yato para trás por um tempo, mas depois ele parte para o ataque e lhe dá a intenção de matar. Haibu coloca alguma distância entre eles, e em seguida, esfaqueia o chão para estourar um cano de água. Ele controla a água e ataca Yaito com ela, que se esquiva e bloqueia os jatos de água antes de fugir. Habu o segue, mas Yato usa um fio elétrico como catapulta e corre em sua direção. No entanto, depois de cortá-lo, ele descobre que era apenas um clone da água, e o verdadeiro Habu o ataca de cima. Yato bloqueia seu ataque, mas então Habu lhe diz que esse não é seu verdadeiro poder, e pede que ele se lembre de seu verdadeiro eu. Suas palavras começam a ter efeito sobre Yato, mas quando ele está prestes a perder o controle de si mesmo, Yuki o tira do sério. Yato consegue fugir de Habu, mas não consegue derrotá-lo e leva uma surra. Ele olha para sua espada e percebe que ela está em mau estado. Então pede a Tsuyuki que retorne à sua forma humana para evitar mais danos. Habu se desaponta e chama Nora de volta. Eles somem, mas antes, Nora desafia Yato a derrotar Habu para restaurar as memórias de Hiyori. Eles desaparecem, mas deixam uma tempestade de fantasmas que mobiliza outros deuses. Yuki volta à casa de Kofuku para tratamento e encontra Kazuma, que veio perguntar a Kofuku sobre a tempestade recente. Iedo visitou Tenjin para saber como Haibu voltou dos mortos. Tenjin diz que Haibu foi um assassino humano, e após ser eliminado pelo mestre, virou um deus do desastre. Com muitos soldados rezando para ele, atendeu pedidos de quem queria matar inimigos, matando humanos, fantasmas e deuses na guerra. Ele entrou em combate com Yato, mas acabou sendo esquecido e considerado morto. Ieda se questiona como um deus menor, que ainda mata, consegue sobreviver,
mas deseja restaurar as memórias de Hiyori. Tenjin sugere que é melhor deixar tudo como está para ajudar na condição de Hiyori. Eva aceita o conselho e retorna para casa, onde encontra Yuki, que já soube sobre Habu através de Kazuma. Ele quer trazer as lembranças de Hiyori de volta, mas Ieto lhe diz para esquecer a garota, e Yuki fica com o coração partido. Frustrado, ele volta para seu quarto, onde vê o álbum de memórias criado por Yaito, e pensa que ainda há esperança. Ele entra em contato com Hiyori, que está na aula, e ao ver uma caricatura em seu caderno, percebe que realmente conhecia Yato. Ela recebe a mensagem de Yuki e vai ao encontro dele no rio. À noite, ele mostra o livro ilustrado e conta a história dos deuses Yato e Hiyori. Mesmo após ouvir a história e ver o desenho deles juntos na última página, Hiyori não lembra de Yato. Ela pede a Yuki o livro, pois pode ajudá-la a lembrar, mas nenhuma sabe o que ocorrerá. Durante o show de imagens, Ieda encontra Nora, que mostra que a bola com as memórias de Hiyori está crescendo. Ela logo esquecerá tudo. Isso se prova verdadeiro porque, no momento em que Hiyori pega o caderno de fotos em suas mãos, ela até se esquece de Yuki e pergunta por que ele estava dando o caderno para ela. Yuki fica com o coração partido e foge, e Iedo sente sua dor. Ele pergunta a Nora o que ela fez, e ela lhe diz que roubou mais do que apenas suas memórias de Hiyori. Ela afirma que se Yato não derrotar Habu logo, Hiyori perderá todas as suas memórias e se tornará uma casca vazia. Mais tarde, Iedo vê Yuki chorando porque Hiyori o esqueceu, e diz que vão recuperar suas memórias. Mas ele teme que Yuki se quebre na luta e vire assassino de novo. Yuki pede que acredite no trabalho em equipe e enxuga suas lágrimas para animar Yatawan. Eles visitam Hiyori na manhã seguinte, quando ela vai para a escola. Ela não lembra deles, mas Yato e Yuki prometem recuperar suas memórias. Hiyori chora ao ouvir isso, sem saber por quê. Iedo pede que ela acredite nele, pois vai se teletransportar. Hiyori, impaciente, o toca, e quando Iedo e Yuki se teletransportam, o corpo dela cai. Eles chegam ao santuário de Habu e entram em pânico ao ver que Hiyori foi junto. Ela não acredita que foi teletransportada e se apavora ao ver sua cauda. Nesse momento, Habu cumprimenta Yato e o recebe para a luta final. Noru vê Hiyori e a chama de desagradável, então Iedo diz para ela se afastar, pois é perigoso. Ele transforma Yuki em espada e ataca Habu, que também transforma Nora em arma, e espera o ataque. Habu bloqueia o ataque de Iedo e recebe um chute. Yato o prende na parede e pula para o golpe final, mas Habu diz que ele é fraco e o empurra. Yato o mata apenas com o ar do balanço de sua espada. Ele controla a água e prende Yato em uma bola de água que não pode ser cortada por dentro. Yato está perdendo o fôlego, e até Yuki está sofrendo danos por estar na bola de água. Mas então Hiyori chega e os tira de lá. Yato grita com ela por ter ido a uma área perigosa, mas depois a agradece por tê-lo salvo. Habu fica furioso ao vê-lo flertar com uma garota durante a batalha, e quando Yato o ataca novamente, pede que ele se transforme novamente em um deus da água. Guerra. Ele arremessa Yato novamente e o ataca quando escorrega. Ao se levantar, Habu declara que quer lutar com um deus de sangue frio que se alegra em matar, mas Ieto o manda calar a boca. Ele tenta acertar Habu balançando sua espada aleatoriamente, mas não consegue. E Habu de repente percebe Hiyori e se dá conta de que ela pode ser a chave para transformar Iedo em seu verdadeiro eu. Quando Ieto o ataca, ele se levanta e vai até Hiyori, esperando matá-la para enfurecer Yato. Quando ele está prestes a dar o golpe fatal, Yato lança sua espada para bloquear o ataque e foge com Hiyori. Eles correm o máximo que podem e se abrigam atrás de uma rocha, onde Yato reverte Yuki à sua forma humana e pede que ele leve Hiyori para um lugar seguro. Ele afirma que Habu e Nora o querem e que ele os manterá distraídos para dar a seus amigos a chance de escapar. No entanto, não há tempo para isso, pois Habu já os alcançou. Ele se posiciona sobre a rocha atrás da qual eles estão escondidos e tira a bola que contém as memórias de Hiyori. Ele a joga em uma vala próxima e Ieto corre para pegá-la antes que ela se perca. Mas Habu tem outros planos e corta a bola à distância, despedaçando-a no momento em que Ieto põe as mãos nela. Ele fica chocado e volta para Yuki, que está tentando acordar Hiyori, já que ela perdeu a consciência. Ele entra em pânico e pergunta a Yato o que eles devem fazer. E Yato pega Hiyori e a leva embora. Habu diz a ele para esquecer a mangueira e se concentrar nos irmãos, dizendo que a garota está sem vitória agora. Yato simplesmente coloca Hiyori contra uma pedra para descansar e amarra seu lenço em volta do leve machucado na mão dela. Ele está furioso e Habu pergunta se ele o odeia agora. Habu afirma que isso é exatamente o que ele quer e pede a Yato que desperte o ódio que está dormindo dentro dele. Yato o manda calar a boca e transforma Yuki em uma espada. Habu olha para Yato e nem percebe que foi cortado antes de ser chutado para longe e se chocar contra uma rocha. Ele sorri, pensando que o temível deus da guerra que ele conhecia retornou. Iedo lhe diz para atacá-lo e promete cortá-lo tão bem que ninguém conseguirá juntá-lo novamente. E Yuki agora tem pavor de seu mestre.
Habu ataca Yato, que casualmente desvia todos os seus ataques e depois se move para trás dele. Rapidamente, Habu muda de direção e corre em sua direção. Mas, dessa vez, Iedo também corre em sua direção, e a colisão entre eles cria uma poderosa onda de choque. Iedo consegue acertar Habu, que parece satisfeito com isso, e diz que isso o lembra dos dias de glória em que lutavam lado a lado. Ele declara que esse é o momento em que seu sonho se torna realidade, e em seguida, levanta sua espada, criando uma coluna de água gigante para empurrar Iedo para longe. Ele então começa a recitar uma oração, e inicia um ritual para se transformar em um recipiente para todos os tipos de espíritos malignos. Ele remove a máscara, revelando um buraco no lugar do segundo olho, e ordena que todos os fantasmas da área lhe deem seu poder. O céu e o pilar de água ficam pretos quando os fantasmas entram no olho de Habu e lhe dão força demoníaca. Iedo o chama de louco, mas Habu não se importa, e declara que precisa desse poder para lutar com ele até a morte. Ele corre para Yato e lança muitos golpes poderosos contra ele, mas Yato bloqueia todos eles. Eles aumentam o nível da batalha e enviam golpes aéreos contra Yato, e Habu consegue derrotar Yato com isso. Na batalha de ritmo acelerado, Habu envia um golpe aéreo e estilhaça algumas pedras sobre Hiyori. Assim que Ieta percebe o fato, ele corre em direção a ela, mas não consegue. Habu envia um jato de água e destrói a área. Por sorte, Ida alcançou Hiyori e mal a protegeu dos destroços que caíram. No entanto, ao fazer isso, Yuka ficou presa embaixo de uma pedra e agora Habu está vindo em direção a eles para acabar com a batalha. Enquanto isso, Hiyori se sente como se estivesse flutuando em um mar escuro sem fim. Ela nem mesmo se lembra de seu nome. Ela sente o cheiro de Ieto. Ela se lembra de que adora esse cheiro doce. Seu corpo se move por conta própria, e ela abraça Iedo, que fica abalado ao vê-la abrir os olhos. Haida reconforta Iedo, chamando-o pelo nome, e ele fica muito feliz por ela se lembrar dele. Ele começa a tocá-la sem consentimento. Ela se irrita e o expulsa. Enquanto ela fala sobre a importância do consentimento, Nora observa surpresa um humano se libertar de seu feitiço. Habu usa magia de água, agarra sua perna e a puxa. Ele aponta a espada para Yato e pergunta por que não volta a ser um deus da calamidade. Yato simplesmente lhe diz para parar de viver no passado e pede que ele liberte Hiyori, o que faz Habu perceber que ela é a razão pela qual Yato se tornou dócil. Ele a estrangula e declara que ela será sacrificada, para que ele se torne ainda mais poderoso. Yato convoca Yuki e lhe diz que eles vão derrotar Habu agora. Yuki não está confiante, e acha que eles também atingirão Hiyori. Mas Yato lhe garante que eles terão sucesso. Ele diz que, já que Habu está fundido com fantasmas, matá-lo será como criar uma barreira melhorada, e eles podem fazer isso juntos. Yato encanta sua espada, e Habu percebe, enviando um ataque de água. Yato responde com um ataque à distância que acerta Habu e corta a corda gigante ao redor da árvore, seu antigo santuário. Habu é danificado, e os fantasmas fundidos são purificados. Ele se sente fraco, e Hiyori aproveita a chance para correr de volta para Yado. Ela o abraça e diz que eles devem voltar para casa agora, mas ele vê Habu caminhando em direção a eles e decide que seu trabalho ainda não terminou. Iedo empurra Hiyori para o lado e depois diz a Habu que também ouviu seu desejo. Eles se enfrentam uma última vez e Iedo dá um golpe fatal, cortando a máscara de Habu em duas. Quando ele cai, seu rosto começa a se desfazer e Iedo percebe que ele tem se mantido intacto, usando uma maldição. Habu lhe diz que, como um deus da calamidade, ele sabe que seu destino é ser odiado, temido e esquecido pelas pessoas. Mesmo assim, ele queria continuar vivo e tentar prolongar sua vida usando técnicas proibidas. No entanto, ao acordar depois de 500 anos, ele percebeu que este mundo não era para ele e desejou a morte. Ele queria que um outro deus da calamidade o matasse porque ele o entenderia bem. Habu se desintegra, dizendo a Yato que ele é igual a ele e que terá o mesmo destino. Yato diz a seus restos mortais que ele não é como ele, e depois volta para casa com Yuki e Hiyori, que agora se lembram dos dois. Yuki quer saber como ela recuperou a memória e Hiyori fica corada, mas tenta esconder o fato de que foi por causa do cheiro doce de Iedo. No entanto, Ieda decide ser sincera com ela, e lhe diz seriamente que é melhor cortar os laços com eles, pois assim ela poderá viver como uma humana normal. Hiyori não hesita nem um pouco e se recusa a cortar seus laços com Yagno ou Yuki. Eles voltam para a casa de Kafuku, que fica muito feliz ao saber que Hiyori voltou ao normal. Iedo acha que é apenas um capricho o fato de ela não querer cortar os laços com ele, mas Hiyori responde que quer ficar com ele para sempre. Todos interpretam isso como uma confissão de amor, e até Iedo fica corado ao ouvir isso. Ele estende a mão para Hiyori, dizendo que realizará o desejo dela para que eles possam ficar juntos por apenas 5 centavos. Hiyori sorri ao lhe dar uma moeda de 5 centavos, e Iedo lhe diz que seu desejo foi ouvido em alto e bom som, e espera que seus destinos permaneçam entrelaçados para sempre. Bom, isso é tudo por hoje. Se gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal para não perder mais vídeos gostosos como esse. Até logo!